Deus é Deus de amor. Amém? Abra sua Bíblia lá no livro de Marcos. Capítulo 4. Verso de número 26. Marcos 4, 26. Hoje Deus vai falar conosco, amém? Aleluia. Deus vai nos ensinar como ter paciência para esperar o cumprimento da manifestação das palavras dele em nossas vidas, amém? Você tem palavra de Deus? Quem tem uma palavra de Deus aí, levanta a mão. Amém? Então, se você tem uma palavra de Deus, o Senhor quer falar com você essa noite. Ele quer te ensinar a ter paciência para esperar o cumprimento, a manifestação dessas palavras se cumprirem na sua vida. Amém? Todos acharam? Marcos capítulo 4, 26. Por favor, igreja, ajuda a irmãzinha aqui, que tem muito tempo que eu não prego. Então, bate cadeira, bate o pé, levanta a mão, bate palma. Por favor. Dá uma forcinha. Tô brincando, irmãos. Vamos lá? Marcos capítulo 4, verso 26. Disse ainda, Jesus estava contando algumas parábolas aqui. O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia. De noite, repita comigo, de noite e de dia. Amém? E a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Repita comigo, eu não preciso saber como. Amém. A terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio da espiga. E quando o fruto já está maduro, aleluia, logo se lhe mete a foice, porque é chegado a ceifa, a colheita, em algumas traduções. Amém? Aleluia. Vou repetir mais uma vez. Hoje, irmãos, Deus quer nos ensinar a ter paciência para esperar a manifestação de cada palavra que Ele tem em nossas vidas. A nossa alma, irmãos, ela é tendenciosa a querer fazer coisas, a gerar coisas. E todos nós recebemos palavras de Deus. Todos nós temos palavras de Deus, amém? Não adianta você virar para mim e dizer, pastor, eu não tenho palavra. Pois eu vou virar para você e te dar um livro cheio de palavras, amém? De Gênesis a Apocalipse, cheio de promessas. Aí você vai pegar o seu dedo e escolher. Essa é minha, essa é minha, essa é minha, essa é minha, amém? Então não adianta dizer que você não tem palavra. Você tem uma palavra de Deus sobre a sua vida, amém? Mas o que o Espírito quer falar essa noite não é sobre ter uma palavra, mas como aprender a esperar o tempo da manifestação da palavra se cumprir. A nossa alma, irmão, ela é tendenciosa a fazer, a gerar. E quando nós não estamos com essa alma alinhada ao propósito de Deus, a essa palavra que Deus nos falou, a primeira coisa que nós queremos fazer é gerar um Ismael. Nossa alma tem a tendência de sempre gerar um Ismaelzinho. Não é verdade? Nós não queremos esperar o tempo. Não vou dizer da palavra se cumprir, porque no momento em que Deus fala no meu coração, que a palavra se revela no meu espírito, aquilo já é. Amém? Quando eu recebo a palavra e eu falo essa palavra, ela já é. Ela não vai se cumprir, porque quando eu falo, ela é. Ela vai se manifestar. Existe uma diferença de cumprir e manifestar. Porque a palavra, quando você fala, ela é. Por isso que nós ouvimos uma palavra aqui ontem do pastor Tiago. Como eu bebi. Ontem eu saí daqui embriagada. Como eu bebi da unção de Deus através da vida do meu esposo. Eu virei para ele e falei, amor, verdadeiramente, eu vou no seu vácuo. Eu quero a unção que está na sua vida. Eu me sujeito a essa unção. Porque
porque tinha muita unção de Deus aqui. Quem não ouviu, por favor, ouça essa palavra. Estava carregada de unção. Então nós aprendemos ontem a falar a palavra de Deus, a declarar a palavra de Deus. Jesus ensinou ali que nós temos que dizer a palavra. Se você disser ao seu monte, ele vai sair. E se você crê além disso, nem monte existe. Amém? Mas irmãos, nós temos a tendência de achar que porque você está falando a palavra, você tem o direito de fazer cumprir aquela palavra. Mas não é você que cumpre e manifesta a palavra, irmão. O seu papel é falar, o de Deus é fazer. Então aqui Jesus, ele quer ensinar algo nessa parábola para nós. Que quando você lança a semente na terra, o que são sementes? Palavras, amém? Sementes são palavras, palavras são sementes. Então quando você abre a sua boca, primeiro você recebe a palavra, você está lá meditando na palavra, e Deus, o Espírito Santo vem, ilumina o seu espírito, e aquela palavra ela abre para você revelada. E aí você começa a crer e entender que você é próspero. Amém? Porque segundo a sua riqueza em glória, Ele já supriu todas as suas necessidades. Aí aquela palavra ela é iluminada no seu coração, no seu espírito. Amém? E de repente você entende, porque o pastor Tiago pregou aqui ontem, você foi iluminado com aquela palavra também, que você precisa falar aquela palavra. Amém? Hoje o Espírito Santo vai complementar a palavra de ontem. Então se você está aqui hoje e não ouviu a palavra de ontem, ouça. Porque as duas vão fazer isso aqui, ó, se tornar uma no seu coração. E vai destravar você em áreas que você precisa. Amém? Então, você recebe a palavra no seu coração e você começa a falar essa palavra. Mas o papel do Espírito Santo, irmãos, é fazer com que essa palavra se manifeste. Não é o seu papel. Jesus, ele diz aqui que o homem saiu para lançar a semente na terra. Depois ele dormiu. O que ele fez depois? Ele não foi querer saber como, ou fazer como, ou entender como fazer aquela semente dar o fruto. Não, irmãos, ele foi dormir. Ou você acha que Jesus estava contando essa parábola por acaso para nós? Não, irmão. Jesus, ele quer ensinar algo para a igreja nessa noite, amém? Ele lançou a palavra sobre a terra e ele foi dormir. Dormir fala do quê? Descanso. Descanso fala do quê? De você estar descansado. Uma pessoa descansada, ela é paciente. Uma pessoa descansada, ela não é inquieta. Uma pessoa descansada, ela não é impaciente. Uma pessoa que sabe descansar, irmãos, ela sabe esperar o tempo determinado de Deus para que se cumpra e se materialize as palavras dele na sua vida. Aleluia! Primeiro ensinamento, ele foi dormir. E de dia e de noite. Não foi um dia nem uma noite. Foi de dia e de noite. Paciência para esperar. Quando Deus foi formar o mundo, quanto tempo ele demorou, irmãos, para que se materializasse? 7 dias. Amém? Mas você quer confessar a palavra e quer que a palavra se materialize ali, ó, na ponta do seu dedo. Você não tem paciência de esperar 7 dias para que as coisas se materializem. Você não tem paciência. Mas Deus, irmãos, no momento em que Ele disse haja, no momento em que Deus disse haja, já houve tudo. Amém? No momento em que você fala a palavra de Deus, a palavra, irmão, ela tem o poder criador. Você não precisa ir lá querer fazer aquilo que a palavra está falando. Ou seja, não precisa fazer.
Então você está confessando que você é curado, aí você vai lá, eu vou me medicar para ficar curada. Não, irmãos, você está gerando um Ismael. Porque você está querendo fazer com que a palavra se cumpra na sua vida. Mas não é você que faz. É Deus. Então Deus criou o mundo em 7 dias. E nós queremos que as palavras que nós estamos falando se cumpram e se materializam no instalar de 1 minuto de um micro-ondas. Não é assim, irmãos. Por isso que muitos se frustram. Porque não tem paciência de esperar. Quantas pessoas me procuram e falam: pastora, mas eu estou confessando a palavra há tanto tempo. Porque as pessoas não têm paciência de esperar, de entrar naquele lugar. Abraão não soube esperar o tempo do cumprimento da promessa de Deus. No período entre a palavra e a manifestação Isaac, o que Abraão fez? Gerou Ismael. Toda vez que eu e você não esperamos o tempo, nós geramos Ismaéis. Irmãos, é fato. E Ismael, mais cedo ou mais tarde, tem que ir embora. Tem que ir. O que é Ismael, irmão? Ismael é tudo que é fruto da minha carne. Ismael é tudo que é fruto da minha carne. Ismael, irmão, quer saber verdadeiramente o que é Ismael? Ismael é a porta fácil, querido. Ismael é a porta fácil. Você sabe por que Ismael é a porta fácil? Porque a porta fácil, querido, você não tem que exercer fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Então, quando você está numa jornada espiritual, você está crendo, se entregando às práticas espirituais, aparecem 2 portas diante de você. Uma porta fácil e uma porta difícil. A porta fácil, eu te garanto que não é a porta de Deus. Ah, mas a porta difícil, pastor, está difícil. Mas é a porta que você tem que exercer fé? Se for a porta que você tem que exercer fé, entra por ela, porque eu tenho certeza que por detrás dessa porta está o seu milagre. Aleluia! Irmãos, como nós precisamos aprender. Como nós precisamos aprender. A porta fácil, irmão, é aquela bonitinha. Tem aparência que é do Espírito. Foi Deus que deu. Mas é tudo fácil. Não estou falando que as coisas de Deus é difícil. Não é isso, entenda. Estou querendo dizer que tudo que você não tem que exercer fé para receber, não é de Deus. Tudo que você não tem que exercer fé para receber, não é de Deus. Por quê? Porque a linguagem do meu pai é fé. Ele só tem uma linguagem. A linguagem do meu pai é fé. Como é que ele vai te mandar ir para uma porta que você não tem que falar a linguagem dele e andar como ele anda, que é a fé? Não, irmãos. Então, posso te dar uma palavra profética nessa noite? Corre de toda a porta fácil na sua vida. Corre. Pode correr. Corre, corre. Corre. Aleluia. Então o homem lançou a semente na terra. Ele dormiu, descansou, se levantou, passou o dia e passou noite. Amém? Ele teve que esperar com paciência para que a semente germinasse e crescesse. Agora vem a parte que ninguém gosta, porque todo mundo quer saber fazer. Quer saber como, não sabendo ele como. Irmão, não sei você, mas eu adoro saber como fazer. Sou especialista em fazer.
Se Deus me chamar para fazer algo, Deus não chamar, eu amo fazer. Nossa, Deus. Pessoas como eu, se você está nesse grupo, é muito difícil, mas não é impossível aprender a esperar. Mas nós temos uma salvação, amém? Nós temos uma linguagem sobrenatural que vai me ensinar a não saber como. Porque quando eu oro, a minha mente fica infrutífera. E o Espírito Santo pode operar através de mim. Quando eu oro em línguas. Aleluia. Então, quando você recebe uma palavra de Deus, Deus falou que você vai andar num carro tal, Lexus. Aí, qual é a tendência da alma que gera Ismael, que não sabe esperar? É ficar pensando, como que eu vou fazer para ter esse Lexus? É assim que a alma que não ouve Jesus, uma alma desalinhada com o Espírito, ela faz. Ela começa a projetar, a imaginar como vai fazer para ter. E de repente, irmãos, é sorrateiro e imperceptível. Daqui a pouco, é uma linha muito fina. Daqui a pouco você está fazendo, dando um jeitinho, uma forcinha para Deus. É ou não é? É ou não é? Dando uma forcinha para Deus. Espera aí que eu vou fazer um negocinho ali, uma ligaçãozinha aqui. Vou dar uma ajudinha para Deus, para essa palavra se materializar. Não, irmãos. Primeiro passo. Não queira saber como. Amém? Aliás, segundo passo. Primeiro é aprender a dormir e esperar. O segundo é não saber como. Amém? Amém? Então, Deus, Ele criou o mundo em 7 dias. E houve o período para que tudo que Ele falou se materializasse. Amém? Deus, Ele disse, haja, 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 haja. Só depois de 7 dias que acabou de se materializar. Amém? Então nós temos que aprender a esperar, irmãos. Esperar com paciência. Paciência. Mas creia que no momento em que você falou essa palavra, irmão, essa palavra é. Essa palavra é. Quando você fala, o verbo tem o poder criador. A palavra tem o poder criador. E quando você dá lugar para o Espírito, irmão, porque você fala a palavra, e você tem que dar lugar para o Espírito materializar. Quem aqui tem poder de materializar alguma coisa? A não ser pelo Espírito, amém? Eu não tenho poder, eu falo, quem materializa é Ele. Então você sabe por que muita coisa não acontece na sua vida? Vai descobrir hoje. Porque você está orando em línguas. Você está confessando a palavra. Perdão. Você está recebendo a palavra revelada. Você está confessando a palavra. Você está liberando a palavra. Você está jogando a semente na terra. Amém? Mas você sabe o que está faltando? Regar a semente, querido. Toda semente precisa ser regada. Aleluia! Como é que eu rego? Ora após hora. Por que é assim que eu rego? Porque é a única oração que minha mente fica infrutífera. É a única oração que o Espírito pode fazer em mim de fato. Que minha mente fique infrutífera. Então você recebe a palavra, declara a palavra. Então, qual é o próximo passo, irmão? É regar essa palavra, para que a terra por si mesmo frutifica. Eu não tenho poder para fazer a terra frutificar, mas o Espírito tem. Aleluia! Eu não tenho poder, mas Ele
prática. Quantos estão entendendo essa palavra? Quantos estão recebendo essa palavra? Glória a Deus. Então, como que isso funciona na minha vida na prática? É simples. Eu recebo a palavra, eu falo a palavra, que é quando eu jogo a semente na terra. Eu vou descansar orando em outras línguas, porque a oração em línguas ela vai me levar para o descanso, vai me fazer ter paciência e vai regar essas palavras, essas sementes na terra. Porque o meu papel é crer, o de Deus é fazer. Amém? O meu papel é crer, o de Deus que é fazer. Então, a partir de hoje, irmão, você vai começar a viver e experimentar milagres sobrenaturais na sua vida. Amém? Porque você vai entender que quando você fala a palavra cria de fato. Cria de fato. Como o pastor Eber estava falando. Eu já me imagino lá. Leva a sua alma a habitar no lugar da palavra. Leve a sua alma para habitar no lugar da palavra revelada. Nós precisamos diariamente, irmãos, a levar a nossa alma a habitar no lugar onde a palavra está. Então, se a palavra já existe, quem vai materializar é Deus, amém? Pelo seu Espírito, ela vai materializar quando eu declaro a palavra, mas o poder de materializar é dele. Você não precisa se preocupar e nem querer fazer como. O seu papel é crer, o de Deus fazer, amém? O seu é crer, o de Deus é fazer. Então, quando a sua alma estiver alinhada com o seu espírito, ou seja, quando o espiritual, ele se alinha com o natural, irmãos, é quando acontece a explosão. Não sei se eu me expressei de maneira correta, o espiritual com o natural, mas eu quis dizer que quando acontece dentro de você, esse alinhamento de propósito, de você entender que onde o seu espírito está, é onde a sua alma tem que acompanhar. Aí você vai começar a viver a manifestação das palavras de Deus. Aí você vai começar a viver a manifestação das palavras de Deus. Então, diz aqui, a terra por si mesmo frutifica. Quem quer viver isso aqui? Diga eu quero. Que a terra por si mesmo frutifica. Olha que interessante. Uma terra que por si mesmo, eu não preciso fazer esforço. Amém? Eu não preciso fazer esforços, porque a terra por si mesmo frutifica. Aleluia! Glória a Deus! Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio da espiga. Quantos querem viver aqui a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus? Amém? Diga eu quero. Eu quero viver a boa, perfeita, agradável vontade de Deus na minha vida. Eu quero. Tenho certeza que você também quer. Irmãos, quantas vezes não tem jeito, todo Ismael que você gera tem que mandar embora. Então, quer um conselho nessa noite? Quer um conselho de amiga? Quer um conselho? Para de gerar Ismael. Ismael tem que ir embora. Ismael é fruto da nossa carne, é fruto do nosso esforço, é fruto da nossa impaciência de não saber o tempo, de esperar a terra por si mesmo frutificar, de não aguardar o tempo. Irmão, existe um tempo determinado para todas as coisas. Você crê nisso? Existe um tempo. O seu tempo pode ser aqui, ó. Olha para mim todo mundo. Ó, no estalar de dedos, Deus pode fazer. Amém? Deus é Deus. Amém? Ó, no estalar de dedos, Deus pode fazer. Porque Ele é Deus.
Amém? Mas nós temos que aprender a esperar o tempo de Deus. Porque Ismael dá trabalho depois para mandar embora, irmãos. É doloroso. Você acha que faz parte da família. Meu filho Ismael. Mas mais cedo ou mais tarde ele tem que ir embora. Então toda vez que eu e você não esperamos o tempo da palavra de Deus se cumprir, nós geramos um Ismael. Mas quando eu estou no Espírito, orando em outras línguas, crendo, confessando a palavra, adorando a Deus, me entregando às práticas espirituais, eu sei esperar, irmãos. Amém? Eu sei esperar. Tem pessoas aqui que estão confessando a palavra, uma palavra há anos, e estão ali, firme, 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 confessando, adorando, crendo, agradecendo e louvando ao Senhor, porque Ele é fiel para cumprir todas as promessas dEle na sua vida. Aleluia! Ele é fiel. Ele é fiel. Glória a Deus. Então, irmãos, Deus Ele quer nos ensinar a como viver uma vida aonde a nossa vida por si mesmo frutifica, sem esforço algum. Sem esforço algum. Viver uma vida aonde a nossa vida, eu sou a terra, amém? Você é a terra. E eu vou frutificar nessa terra. Aleluia. Amém? Declare isso comigo. Eu vou frutificar nessa terra. Aleluia. Eu quero frutificar nessa terra, Senhor. Amém. Então, irmãos, isso na prática, você pode estar se perguntando como que funciona tudo isso na prática. Eu quero viver tudo isso na minha vida, pastor, mas eu não estou entendendo nada do que você está falando. Mas eu estou pregando para pessoas que carregam o peso de uma palavra de Deus, amém? E eu tenho certeza que todos aqui, você tem uma palavra de Deus. E o Senhor está te dando uma chave nessa noite. Uma chave sobrenatural, que é paciência. Aleluia, essa é para mim. Eu recebo Jesus. Irmãos, pensa numa pessoa que, como diz o ditado, nasci de 5 meses. O ditado fala que nasceu de 7, né? De 8. Se eu fosse seguir ao pé da letra o ditado, eu poderia dizer que a Juliana nasceu de 5. Acho que nem esperou o tempo da gestação. Pensa numa alma afobada. É a minha. Minha alma, não confunda as coisas, amém? Meu espírito é outra coisa. Mas pensa numa alma afobada. Estou em exercício, estou praticando, estou levando a minha alma a se submeter ao meu espírito, amém? Esse é o exercício da fé. Qual que é o exercício da fé? Ganhar minha alma para Jesus todo dia. Ganhar minha alma para o meu espírito. Fazer a minha alma se render à vontade de Deus todos os dias. Então, irmãos, pensa numa alma afobada. Juliana. Falou. Pensa numa alma sanguínea, hemorrágica, tudo que você puder imaginar, de temperamental, da psicologia, de tudo que você puder imaginar, sou eu. Então a primeira pessoa que está sendo ministrada aqui nessa noite, irmãos, tenha certeza, sou eu. Porque eu estou nessa prática de aprender a esperar. E também, irmãos, porque eu gerei muitos Ismaéis. Muitos Ismaéis. Oh, Jesus. Eu gerei. Gerei muitos Ismaéis. Mas quando você se
decide alinhar. Você bota um basta, você diz: chega, eu não vou mais andar segundo a minha alma. Eu não vou andar mais segundo as minhas vontades. Eu não vou andar mais segundo o que eu acho, o que eu penso ou o que eu sinto. Aleluia! Eu vou andar segundo o que Deus diz. E vou levar minha alma para lá. Por que você tem que fazer esse exercício de fé, irmãos? De levar a sua alma. Porque quem é a expressão do Espírito na terra? Quem é a expressão do seu Espírito? É a sua alma. Querido, se sua alma estiver desalinhada com o seu Espírito, o que ela vai expressar? Ismael, carne, afobamento. Então a importância de você levar a sua alma no exercício da fé todos os dias. A submissão do Espírito. Porque, irmãos, o milagre não mora na alma. O milagre mora no Espírito. Amém? O milagre está no Espírito. E é no Espírito que eu falo e as coisas acontecem. Amém? Muitas das vezes nós falamos coisas na alma, da boca para fora. Isso não vai acontecer, porque Jesus falou. Porque você tem que falar, mas não duvidar no seu coração. Crer que se fará o que diz. No original está descrito lá, pensar que é verdade. Então você tem que pensar que é verdade aquilo que você está falando. Pensar que é verdade. Então, como nosso pastor falou aqui, nós temos que pensar, sentir e manifestar aquilo que você está falando. Então, como eu e Tiago, nós vivemos isso. Ele andava, irmãos, para um lado e para o outro na igreja, falando que já estava no apartamento de 3 quartos lá no setor Bueno. Ele falava. Você podia encontrar e falar assim: Tiaguinho, o que você está falando? Ele ia falar, porque ele é humilde, né? Ele ia falar: eu estou falando que eu estou morando, né, lá no apartamento de 3 quartos. Você vai falar assim: esse irmão está louco. Mas o que ele estava fazendo? Exercitando a alma a pensar, a sentir, para manifestar. Amém? Você só pode manifestar os milagres de Deus se a sua alma pensar e sentir como tal. Se sua alma pensar e sentir como tal. Por exemplo, eu sou magra. É luta antiga, né, Eline? Quem me ouve de anos sabe que essa luta é antiga. Então eu penso como magra. Eu ando como magra. Naturalmente eu me visto como magra. E como magra, o principal. Mas é verdade, porque o comer como magra é o comportamento, é uma ação correspondente àquilo que eu estou confessando e crendo. É ação correspondente. Mas você fala A e se comporta B. Você fala que é curado. Você fala que é curado, mas passa na farmácia quando sai da igreja. E se entope de remédio. Eu estou falando é para mim, irmãos, por isso que eu estou rindo. Ontem eu saí da igreja, a primeira coisa que eu falei: amor, para na farmácia para comprar um chá de Vick. Jeová lhe pega. Eu falei: amor, passa na farmácia para eu comprar um chá de Vick. Sabe aquele chá de Vick, descongestionante? Eu estava muito congestionada ontem.
Né? Porque foi engraçado a maneira que eu coloquei. Eu lembrei que ontem mesmo eu fiz isso. Eu saí da igreja e eu falei, amor, para na farmácia para comprar um chá de Vicky. Mas vocês entenderam o espírito da coisa, amém? Vocês entenderam? Então, irmãos, tenha uma ação correspondente à palavra que você diz. Amém? Tenha um comportamento correspondente à palavra que você diz. Amém? Se você se diz curado, pense, sinta e ande como curado. Comporte-se como um curado. Amém? Se você declara que você é próspero, ande, pense, coma, se vista como uma pessoa próspera. Oferte como uma pessoa próspera. Semeie como uma pessoa próspera. Amém? Não faça como algumas pessoas que fazem assim: se eu ganhar tanto, eu vou dar tanto para a obra de Deus. Irmão, em primeiro lugar você não vai ganhar nada. Sabe por quê? Porque você já colocou o se na frente. Se. A fé não é se, irmãos. A fé é. Amém? Se você quer dar algo para a obra de Deus, se você quer semear algo, você vai lá e faz. Amém? Você não precisa receber para dar. Você dá porque você já tem nele. Amém? Então, irmãos, quando você quer que algo aconteça na sua vida, tira o si, mas se. É que nem alguns falam assim, pela fé eu sou curada. Já não é curado. Já não é curado. Já não é. Porque quem é curado de fato não fala que pela fé é curado. Ele é e pronto. Ele tem um tal comportamento, uma fala, uma linguagem. Amém? Nos seus poros sai a cura. Amém? As pessoas olham para você e vê a cura. Amém? Aleluia. Então, pare de falar pela fé. Ah, mas pastor, é pecado falar pela fé? Não é, irmãos, pecado. Mas eu quero te ensinar a colher, irmãos, uma terra que por si mesmo frutifica. Eu quero te ensinar a andar no lugar que você fala e as coisas acontecem. Amém? Aleluia. Chega, irmãos. Chega de testemunhos que está tanto tempo, que está falando que não acontece, não, irmãos. Não, chega. Leve a sua alma a pensar diferente. Amém? Leve a sua alma a se comportar de maneira diferente. Que é como a palavra de Deus diz que ela é. Alguns aqui, nem todos, alguns, mas a maioria eu acho, conhecem o nosso testemunho. E algumas pessoas na época, até hoje, né? Agora fevereiro de 2019, fez 5 anos que a gente está aqui. Dia 11 de fevereiro, fez 5 anos que nós estamos em Goiânia. E algumas pessoas perguntavam: pastora, como que é ser próspera, ficar rica, ter dinheiro? Primeiro que prosperidade não é dinheiro, né, irmãos? Amém? Amém? Dinheiro é papel. Dinheiro é papel. Irmãos, dinheiro não é nada. Deus é dono de tudo. Você acha que Ele não quer te dar papel, dinheiro? Deus é dono de tudo. E quem que Ele é? O seu Pai, querido. Não vai te faltar nada. Fique tranquilo. Não vai te faltar nada. Nunca. Aleluia. Então algumas pessoas me perguntavam como é ser próspera. Como é se tornar próspera. A palavra certa é: eu me tornei aquilo que eu estava crendo, confessando. O segredo, irmão, é se tornar. Se tornar. Se tornar. Então, as pessoas viravam e perguntavam. Teve até uma irmã, eu virei para o pastor e falei: pastor, o que eu falo para essa irmã? Porque ela está me perguntando como que faz para ficar rica, próspera, sabe? Aí
Eu falei assim, olha, eu tenho, né? O natural, irmão, a gente dá. O natural você pode receber, não tem problema. Todo mundo pode fazer um curso e aprender o natural, amém? Mas o caminho, não. O caminho, irmão, eu não posso te dar. Ninguém pode te dar o caminho. Eu posso te apontar, mas quem tem que trilhar o caminho é você. Quem tem que trilhar ele é você. Aleluia. Eu não posso, irmão. Eu posso virar para você e falar assim, vem cá, vem andar comigo onde eu estou. Mas quem vai ter que dar os passos de fé sou eu e sou você, irmãos. Cada um aqui tem a responsabilidade de dar os seus passos de fé. Cada um. Eu não posso ir no vácuo de ninguém. Nesse sentido. Não posso. Ah, então eu vou andar perto da Juliana que eu vou ficar próspera. Você que pensa. Amém? Você vai andar comigo, você vai aprender que eu sei andar num lugar, mas você vai ter que andar com as suas pernas nesse lugar. E você vai ter que trilhar esse caminho também. Amém? Você vai ter que trilhar esse caminho também. Irmãos, mas eu posso levantar as minhas mãos para o céu todos os dias e agradecer. Que por mais que a gente tente encontrar uma razão, um motivo, algo especial de por que tantas bênçãos e milagres que eu e você vivemos, amém? Porque você também vive bênçãos e milagres, amém? Fala, eu vivo bênçãos e milagres. Eu sou a própria bênção e o milagre. Amém. Então por mais que a gente tenta encontrar e ler e falar porque o fulano tem, o outro não tem, irmãos, a gente se resume em uma só coisa. Em uma só palavra, perdão. A graça de Deus. É a graça de Deus. É a graça de Deus. Aleluia. Que é soberana. Aleluia, Jesus. É a graça de Deus. Então, a gente tenta entender, a gente só chega nele, a graça de Deus, que é Jesus. Ele é a própria graça. Amém? Aleluia. Vocês estão recebendo essa palavra? Vocês estão entendendo essa palavra? Então vamos repassar aqui. Lançar a palavra sobre a terra. Amém? Sou eu a terra, o meu coração. Falar a palavra para que o meu coração receba essa palavra. Amém? Depois dormir, descansar. Se levantar de noite e de dia. Ou seja, ter paciência. Descansar, ter paciência. A semente vai germinar e crescer. E eu não sei como, porque eu não preciso saber como. Eu só vou falar, regar essa palavra orando em outras línguas. Minha mente estando infrutífera. Amém? E a terra vai frutificar. Aleluia! A terra vai frutificar. Aleluia! E vai, irmãos, a 30, 60 e 100 por um. Você crê? Vai. Irmãos, como eu sei, porque sei que isso que eu estou falando é verdade. Eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir. Um dia eu perguntei para o pastor Heber, eu falei assim para ele: pastor, como que é esse negócio de ser próspero? Eu não sei se ele vai lembrar disso, mas tem 5 anos que eu perguntei isso para ele. Na época eu não tinha nem cordinha, nem cachorrinha. Nem nada. Nada mesmo. Aí eu perguntei para ele: pastor, como que é esse negócio que você fala que o dinheiro cai na sua cabeça? E eu fui pura. Porque a fé é pura. E eu perguntei para ele, sabe o que ele respondeu? Juliana, aquele jeitão dele assim, olhou para cima. Não é assim mesmo que ele fala? É um lugar
que eu vivo. O dinheiro nunca me falta. E nós temos visto isso na vida dele, irmãos. Que isso é um lugar. Aí eu virei para ele, eu falei assim: eu quero viver nesse lugar. Irmãos, imediatamente quando eu falei isso, porque eu fui simples no meu coração, não duvidei, eu criei que se fez o que eu disse. Porque não duvidar e crer que se fará é no futuro. Mas quem anda na fé, crê que se fez o que você disse. No passado, peguei sua revelação. Tomei essa. Então no momento que eu falei aquilo, eu passei a habitar naquele lugar. Irmã, mas você passou a habitar naquele lugar, você morava no mundo da igreja, no fundo da igreja, e daí? O meu mundo não é visível, o meu mundo não é aparente, o meu mundo não é palpável. O mundo da fé é o mundo sobrenatural e é o mundo invisível, mas real. Aleluia! Invisível, mas real. Invisível, mas real. Então, eu falei assim, eu também vivo nesse lugar, mas eu morava lá no fundo da igreja. Não tinha nem dinheiro para comprar um pão de queijo, mas eu já estava morando lá naquele lugar, aonde o dinheiro não me faltava. Ou seja, eu tive uma fé apropriadora. Uma fé criadora, uma fé que manifesta, uma fé apropriadora. É essa fé que você precisa ter, irmão, com intrepidez, ousadia. Aleluia! Nada na minha vida dá errado. Declara isso. Eu ponho a mão e as coisas acontecem. Eu sou um imã de bênçãos. Eu sou um imã dos milagres de Deus nessa terra. Tira a derrota da sua boca. Tira. Tira. Irmãos, uma coisa que você nunca vai ver é eu e meu marido falando derrota. Nós não falamos a derrota. O Tiago, por exemplo, ele é um cara que às vezes ele está morrendo. Mas eu falo, amor, o que você tem? Não tenho nada. Chega até... amor, não é pecado você dizer que o seu corpo está com um sintoma. Amém? Isso não é pecado. Mas ele fala, eu não tenho nada. Mas eu entendo o coração dele não confessa a derrota. Amém? O coração dele não confessa, a boca dele não confessa incredulidade. Não confessa. Aleluia. Então eu declaro que Deus está te dando hoje um coração que não professa a derrota, que não declara a derrota. Amém? Receba esse coração, irmãos. Mas, pastora, a notícia ruim vai bater na minha porta. Aí você vai cantar para ela, não adianta bater, eu não deixo você entrar. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Não adianta bater. Quem ouviu essa musiquinha já? É da Pernambucana. É um comercial do inverno, que a propaganda de cobertor da Pernambucanas, que é cama, mesa e banho. Aí fala, não adianta bater, é o frio batendo na porta, eu não deixo você entrar. Então, irmão, quando a notícia ruim vir bater na sua porta, o que você vai fazer? Não adianta bater, eu não deixo você entrar. Nós estamos brincando, mas é assim que tem que ser. Não receba má notícias. Irmãos, não receba má notícias. Pega essa má notícia, dá um chute nela.
Para de ler jornal, para de ler reportagem, para de ler notícia ruim. Vá se encher da palavra de Deus. Ei, você quer uma notícia boa? Olha aqui uma notícia boa. Você é rico, você é próspero, você é abençoado, você é sarado, você é curado, você é cheio do Espírito, você é frutífero nessa terra. Aleluia! Olha quanta notícia boa aqui, irmãos, para você se encher. Você sabe por que às vezes a sua alma fica batida? Porque está faltando você se encher da palavra. Está escrito que trazer à memória aquilo que te traz o quê? Esperança. O que vai te dar mais esperança que a palavra de Deus? Então quando sua alma estiver abatida, irmão, traz a memória. Vai meditar, se entregar, adorar, confessar, orar. Aleluia! Eu tenho certeza, irmão, que se você fizer isso que eu estou falando, vai embora muitos Ismaéis da sua vida. Muitos, muitos, muitos. E você vai aprender a ter um coração que se comporta como Deus diz. E que recebe e que vive os milagres sobrenaturais de Deus. Amém? Quantos querem viver esses milagres sobrenaturais de Deus? Se coloque de pé. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, cada um aqui nessa noite, você que está me assistindo, tem uma área específica a qual você precisa de um milagre sobrenatural. Amém? Todo mundo tem aqui uma área que precisa de um milagre sobrenatural. Uns é na saúde, outros é nas finanças, outros é uma cura na família, na vida sentimental, no casamento. Aleluia.